Olá, boa tarde, meio-dia, 2 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao UESB Notícias, primeira edição, que começa com imagens da UESB Campus de Vitória da Conquista. A temperatura média na cidade neste momento é de 27 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a inflação no Brasil, que atingiu o menor índice desde 1998. Uma marca que marca um novo capítulo na economia brasileira. O índice, gente, é utilizado pelo governo para medir a variação dos preços no país e definir as políticas de controle de inflação. Estes são os destaques do Enem que está começando agora e tem muito mais para você. Vitória da Conquista deve receber ampliação dos serviços dos Correios na zona rural. A mudança vai garantir que moradores possam receber correspondências e encomendas direto em suas residências. O perigo das unhas em gel. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe o uso de substâncias químicas presentes em esmaltes. A medida repercute em salões de beleza e também entre consumidores. E ainda, confira os preparativos dos estudantes para o segundo dia de provas do Enem, que acontece neste fim de semana. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 7734248766, ou então poste um comentário em sua rede social com a hashtag UN1 que aparece aqui embaixo no seu vídeo. Hoje é sexta-feira, minha gente, 14 de novembro. O UESB Notícias, primeira edição, está começando. Meio-dia, 4 minutos, o UESB Notícias primeira edição já está no ar e nós abrimos a edição de hoje, gente, dando destaque para a economia. Outubro marcou um feito histórico aí para o Brasil. Pela primeira vez em mais de 20 anos, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, registrou uma alta mínima de apenas 0,09%, um resultado que reforça o cenário de controle da inflação e traz aí novos reflexos para o bolso do brasileiro. Confira os impactos desta queda na reportagem da TV Brasil. Se tem um fator que pesa no bolso do brasileiro é o consumo de energia elétrica. Por isso, economizar é uma tarefa importante. Daniele costuma colocar em prática algumas ações em casa para diminuir esse consumo. Eu sempre passar o pano com algo cítrico, porque aí dá um gelinho a mais na casa, né? Dá um ambiente mais refrigerado. Usar as cortinas fechadas quando tiver o sol muito quente, para poder ele não entrar. Isso aí são algumas questões que a gente pode usar para poder economizar energia, que eu faço aqui, e também para não morrer de calor. O mês de outubro trouxe um marco histórico para a economia brasileira. Pela primeira vez desde 1998, a inflação ficou em um patamar tão baixo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é o indicador oficial usado para medir a inflação no país, registrou alta de apenas 0,09% em outubro. O IPCA é o índice oficial usado pelo governo para medir as variações dos preços no país e definir as políticas de controle da inflação. Ele é calculado com base nos valores de 377 produtos e serviços consumidos pelas famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Cada item tem um peso diferente no cálculo. Por exemplo, alimentação e transporte têm mais impacto do que lazer e vestuário, porque representam gastos mais comuns e essenciais. Quando a gente está olhando o IPCA, a gente está analisando vários grupos. Como eu falei, a gente está tentando captar a inflação, né? Então, existem vários grupos que são essenciais na vida de todo brasileiro. E um desses grupos é a habitação. Dentro da habitação tem, por exemplo, o aluguel e também energia elétrica. Então, o que é que acontece? Patamar 1, a gente está pagando R$ 4,46 a cada 100 kWh. Então, por conta dessa descida do patamar 2 para o patamar 1, a gente teve uma queda na energia, né? Então, por isso, influenciou o IPCA, porque puxou o grupo para baixo e, por conta da média, a gente puxa o IPCA para baixo. Então, no caso, a queda da energia influenciou a queda do IPCA. Entre os grupos pesquisados, o setor de vestuário foi o que mais subiu no mês de outubro, 0,51% nos setores de calçados, acessórios e roupas femininas. Mas a essa altura do ano, as lojas esquentam e uma oferta é sempre bem-vinda. Para que o cliente não sinta o seu orçamento apertar e
saia bem vestido, satisfeito e sempre esteja aqui em nossa loja comprando e sempre vendo as novidades. Inflação menor, situação de economia aí para o consumidor, né? Porque os preços tendem a cair. É importante a gente ter sempre esse acompanhamento de como anda a economia, porque isso impacta diretamente no nosso bolso, né? A gente muda um pouco de assunto agora, gente. Vitória da Conquista deve receber a ampliação dos serviços dos Correios na zona rural. O novo serviço vai garantir que moradores possam receber correspondências e encomendas diretamente em suas casas. O projeto garante a implementação da entrega postal direta em localidades situadas num raio entre 20 e 40 quilômetros da sede do município. A proposta foi realizada pelo coordenador de vendas dos Correios. O novo serviço vai garantir que moradores da zona rural recebam correspondências e encomendas diretamente em suas casas. Nesse primeiro momento, as entregas serão realizadas uma vez por semana em cada localidade. As primeiras comunidades contempladas serão Cabeceira da Jiboia, Pradoso, São Sebastião e Dantilândia. Para que a entrega seja feita corretamente, os Correios reforçam a importância de que os endereços e CEPs sejam informados de forma completa. A parceria também prevê a ampliação no número de agências comunitárias dos Correios. As próximas localidades que devem ser contempladas são Cercadinho e Pradoso, que já estão em fase avançada de tratativas. Então vamos conferir agora como ficam o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região neste fim de semana. Final de semana começando com céu ensolarado em Vitória da Conquista. À noite, o tempo fica limpo. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 27. Para o sábado, a previsão é de dia em sua maioria ensolarado. Noite clara. Mínima de 17 e máxima chegando aos 33. No domingo, o tempo continua claro e ensolarado aqui na Joia do Sertão Baiano. Noite com muitas nuvens. Os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 28 graus. Acompanhe agora como fica a previsão do tempo para as outras cidades do sudoeste baiano. Em Itapetinga, céu predominantemente ensolarado e noite clara. Mínima de 19 e máxima de 31. Em Jequié, o sol também brilha durante todo o dia. À noite, o tempo fica claro. As temperaturas oscilam entre 19 e 31 graus. Em Poções, dia de sol e noite clara. Mínima de 17, máxima de 27 graus. Isso não tem para você de casa poder se programar. E neste domingo, gente, mais de 5 milhões de estudantes vão participar do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E agora é hora de responder as questões de ciência da natureza e matemática, que por sinal sou péssimo, viu? E para ajudar os estudantes a entenderem um pouco mais sobre o que pode ser abordado nas provas, vamos agora ao vivo com a repórter Larissa Lins, que já está acostumada aí, né, Lara, falando do Enem aqui com a gente desde a semana passada. E hoje é dia de falar de matemática da área de exatas, que não é bem nossa área, né? Que nós somos da área de linguagens e humanas. Boa tarde. Boa tarde, Marcel. Tudo bem? É isso mesmo, né? A gente aqui como uma TV educadora, como uma emissora que produz conteúdo de dentro da universidade, estamos bastante comprometidos com essa função de dar dicas para essa prova tão importante que é o Enem. Por isso, agora a gente vai conversar sobre esse recorte, né, da última prova do Enem deste ano, que é justamente as ciências da natureza. Ao meu lado, Elan Carlos, professor de Química, e do outro, Carlos César Xavier, professor de matemática. Tudo bem, Elan? Queria que você falasse aqui para a gente, já começasse valendo, dando dicas sobre a prova de Química. Os assuntos costumam ser os mesmos, são recorrentes, a maneira de abordagem também é? Olá, vestibulando. É um prazer enorme estar falando com cada um de vocês aqui. Antes de mencionar dicas específicas de Química propriamente dito, o mais importante, tenha calma,
faça a prova dentro de um controle de tempo. Tente ao máximo sair com um caderno de prova para que você possa folhear, possa verificar se você marcou a alternativa correta, corrigiu o gabarito. E quanto à prova de Química, você vai se deparar nesse domingo com 15 questões do bloco de Ciências da Natureza, 15 questões de Química. Fiquem bem atentos, conteúdos que são repetitivos. O que significa isso? Questões que são bem repetitivas quando comparamos edições anteriores. Questões de funções orgânicas, questões de estequiometria, questões de pH. Tenha certeza que uma ou outra questão vai aparecer conteúdos recorrentes considerando edições anteriores. Obrigada. Vou passar aqui para Carlos, que nosso tempo está apertado. Tem algum padrão matemático que a gente consegue identificar na cobrança dessas questões? Boa tarde, Larissa. Boa tarde, enezeiros. Olha só, a prova de matemática é aquela prova de suma importância para os enezeiros. Então, eu preciso realmente, a primeira coisa com relação ao meu tempo. Eu preciso realmente adequar o meu tempo. Você tem 45 questões, precisa fazer em 2 horas, 2 horas e meia. E com relação aos assuntos, vou dizer o seguinte: álgebra é um assunto recorrente em matemática, geometria plana, geometria espacial, análise combinatória, probabilidade e estatística. Esses assuntos são recorrentes demais na prova de matemática. E não esquecendo, claro, razão, função do primeiro e segundo grau, principalmente. Larissa, e dizer aos alunos, aos meus enezeiros, que matemática tem um poder. Uma questão te dá 409 pontos. Olha só, uma questão do Enem só do ano passado te dá 409 pontos. 10 questões do Enem te dá 623 pontos. Eu costumo usar com meus alunos em sala de aula dizer o seguinte: seja cirúrgico. O que é ser cirúrgico? Leia a questão, comece pelo comando. Porque quando você voltar no texto, você já sabe o que a questão te pede. Então, isso é ser cirúrgico. Leia a questão, não entendeu? Pula, faça a próxima. Porque eu preciso procurar as questões que eu acho que eu sei, que são as questões mais fáceis, que vai te dar uma pontuação maior. Então, boa sorte a todos amanhã. Quem estudou, com certeza não vai zerar. Dá para acertar pelo menos uma questão dessas aí, né? Com certeza. Então, olha só, em matemática é isso. Uma questão te dá 409 pontos. Só que negócio mais legal, inclusive, um exemplo. Se você fizer hoje 30 questões do Enem, pode te dar 800 pontos. 800 pontos hoje é a média para você passar num curso muito concorrido. Então, se eu souber realmente ser cirúrgico com matemática, eu consigo fazer talvez menos questões e conseguir uma pontuação alta. Então, de novo, seja cirúrgico, leia o comando, depois volte no texto. Você vai ver que você vai conseguir fazer algumas questões sem ler o texto. E isso é importante na prova de matemática. Esse tempo é essencial para eu usar na prova de natureza, claro, ou em outras questões de matemática. Obrigada, pessoal, pela sua participação, pela participação de vocês aqui no nosso programa. E nossa entrevista foi cirúrgica, como são as exatas. Boa prova a você nesse fim de semana e até mais. É isso, Larissa, direto e objetivo, como são as provas de matemática, química, que é um terror para mim. Eu mesmo sou péssimo na área de exatas, mas tem gente que vai arrasar nesse Enem. Obrigado e agradecer a todo mundo aí pela participação e por essas preciosas dicas. Vamos fazer um intervalo aqui no ESB Notícias, gente. No próximo bloco, você vai ver que a Anvisa proibiu o uso de 2 substâncias prejudiciais à saúde que estão presentes nas unhas em gel. E, claro, no próximo bloco, ainda na edição de hoje, vocês vão ver música aqui no ESB Notícias e atração. Eu te falo quem é no próximo bloco, então não sai daí não, tá? 12h16 agora, a gente volta já. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! No coração do Sudoeste baiano, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia pulsa há 45 anos, como símbolo de transformação, conhecimento e compromisso público. É pública, é ciência, é inovação, é cultura, é luta, é transformação, é minha universidade. UESB, há 45 anos construindo saberes, formando pessoas e transformando vidas.
Meio-dia, 17 minutos, estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nos últimos meses, gente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou a proibição de 2 substâncias químicas presentes em esmaltes e produtos para unhas em gel que são utilizados aí para endurecer o esmalte sobre a luz ultravioleta ou LED. Essa medida foi tomada porque estudos recentes apontaram riscos potenciais à saúde, incluindo aí alterações hepáticas, problemas reprodutivos e até aumento no risco de câncer. Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato. Deixar as unhas perfeitas assim dá trabalho, viu? Tô aqui de 20 em 20 dias. Isso mesmo. É um cuidado habitual que você tem. Não pode falhar. É certo, tenho que vir. Bonita sim, mas sem descuidar da saúde. Recentemente, a Anvisa proibiu o uso de 2 substâncias, o TPO e o DMPT, que são muito utilizadas numa técnica conhecida como esmaltação em gel, em que as unhas precisam ficar expostas à luz ultravioleta ou ao LED. A partir de agora, as empresas que trabalham com essas 2 substâncias precisam suspendê-las do mercado num prazo de 90 dias. As substâncias já estavam proibidas de circular em países da União Europeia. Por isso, a decisão da Anvisa não pegou a Rebeca de surpresa. A gente já estava esperando que fosse chegar ao Brasil essa decisão. E quando nós tomamos conhecimento, através das reportagens de que a Anvisa havia proibido essas substâncias, nós começamos a verificar os produtos que nós tínhamos, que nós utilizamos em mesa, para que nós pudéssemos retirar todos os produtos que estivessem com essa substância, para não utilizar, a partir do momento em que foi proibido, não utilizar mais nas nossas clientes. Mesmo os produtos que não contêm o TPO ou o DMPT podem causar problemas se utilizados de forma incorreta ou sem proteção. O risco é maior para quem trabalha com a aplicação desses produtos. Eu uso máscara e luva no meu dia a dia para me proteger e proteger também as clientes. A importância da luva é mais na hora de manusear, para não cortarmos com alicate. E também a máscara é na hora quando a gente está fazendo o lixamento da unha. Por causa do produto, ele solta muitas partículas, a gente pode ter pneumonia química e dar algum problema no pulmão. Aí a gente faz todo esse cuidado para não ter nenhum problema e também a gente trabalha com alguns produtos ácidos para poder preparar a lâmina para tirar a oleosidade. Lembrando que tanto aqui quanto lá na Europa, a decisão foi tomada após testes de exposição contínua e prolongada e que não há motivos para alarde. A medida é preventiva e serve para conscientizar quem trabalha e quem consome a indústria da beleza. Eu me sinto mais segura, né, e sempre frequento o estúdio e acho importante, né, essa proibição, né, tanto para a gente como cliente, como para elas também que já trabalham aqui, né, é muito importante essa proibição agora da Anvisa. Isso é importante ficar atento a essas proibições, essas notas técnicas da Anvisa, sempre que envolve produtos de beleza, para evitar qualquer tipo de contratempo e também prejuízo para a saúde, né? Mudando um pouco de assunto agora, acontecerá amanhã e na segunda-feira, das 8 às 17 horas, gente, no Centro de Extensão da UESB, no bairro Alto Marom, o projeto Bazar Solidário, que tem como objetivo arrecadar fundos para a causa animal na cidade. Vamos agora ao vivo aqui com a repórter Larissa Lins, voltar com a repórter Larissa Lins, que vai trazer mais detalhes de quem pode participar e como pode ajudar também, né, Larissa? É isso mesmo, Marcelo. Estou voltando agora e daqui a pouco eu estarei aí de novo. O assunto agora, como o Marcelo bem disse, é o Bazar Solidário, que vai ser realizado no Centro de Extensão da UESB, que fica no Alto Marom, em frente à Praça Gerson Salles. Para a gente entender mais, para saber mais detalhes deste evento, conversaremos agora com a professora Roberta Bortolotti. Tudo bem, professora? Bem-vinda. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os objetivos, né, deste bazar. Boa tarde, obrigada, Larissa. Agradeço também a oportunidade de estar aqui no jornal falando com vocês. E o evento, ele tem alguns objetivos, né? O Bazarcão, que é um projeto de extensão aqui da universidade, ele tem o objetivo de fazer a moda circular e isso a gente ter uma conscientização em relação ao meio ambiente. Então, uma roupa, uma peça, um acessório que está na sua casa, que você não deseja mais usar, porque enjoou, porque apertou, né? Ficou um pouquinho apertado ou folgou. Então, a gente vê como uma forma de passar essa peça à frente
que outras pessoas vão poder utilizar e, além disso, contribuir com a causa animal. Então, toda a verba do Bazarcão é revertida para os animais que ficam aqui no campus e que a gente tenta, de alguma forma, ajudar comprando a ração, remédio para quem precisa, as vacinas, enfim, toda uma demanda financeira que a gente tem ao longo de todo o ano. Esse bazar está sendo feito pela primeira vez no Centro de Extensão da UESB, né? Que fica no Alto Marom, em frente à Praça Gerson Salles. E a gente está tentando fazer isso como uma forma de dar mais visibilidade, saindo de dentro do campus da UESB e indo até a comunidade, que é o objetivo da extensão. São pelo menos aí duas causas em uma, né? A questão da moda, da sustentabilidade, né? Junto com os animais. Para quem não conhece a realidade aqui do campus de Vitória da Conquista, são quantos animais que vocês atendem, que a gente atende? Olha, graças a todo um trabalho de adoção responsável, nós temos uma população, vamos dizer assim, praticamente igual entre 25, 30 animais. Por que eu digo isso? Porque a maior parte já estão castrados e todos os animais que acabam nascendo aqui a gente consegue fazer a adoção. Então, de 2020 para cá, a gente pode dizer aí para vocês com toda certeza que já foram mais de 150 animais adotados com responsabilidade, né? E alguns adultos aqui do campus também. A gente também tem esse trabalho de conscientização, eles vão ficando mais idosos, precisando de outros cuidados, né, que muitas vezes estar aqui dentro da universidade não é a melhor condição. Então, temos sim 3 causas, vamos dizer, em uma, né, que é ajudar o meio ambiente, que é a sustentabilidade com a moda circulando e os animais, que a gente precisa também dar essas condições aí de sobrevivência. Uma ajudinha, né, para uma cidade que não tem ainda um centro de zoonoses. Eu queria que a senhora falasse, para a gente finalizar aqui, sobre os outros eventos que estão previstos também, que vão beneficiar essa causa ainda para este mês, e também fizesse um convite, reforçando a população, para que fosse conhecer o bazar, que é bem interessante, tem preços aí bem acessíveis, peças aí que todo mundo pode aproveitar. Isso. Aqui dentro do campus a gente tem um lugar específico, né, que é o Bazarcão, porém lá no Alto Marom estaremos vendendo as peças. Tudo que nós levamos estão a 5 ou 10 reais. Então lá a gente vai ter desde roupas masculina, feminina, sapatos, sandálias, tênis, acessórios. E algumas pessoas às vezes pensam, mas já que é um bazarcão, então eu vou encontrar produtos para os animais? Não, são produtos para os humanos, né? A venda, o recurso é que é destinado para os animais. Bom, além do bazar no centro de extensão, começando amanhã, a gente tem ainda esse mês, nos dias 25 e 26 de novembro, o primeiro simpósio universitário sobre animais comunitários. A gente vai estar trazendo pessoas de diferentes lugares, de diferentes regiões, e uma das atividades que a gente vai ter nesse simpósio é uma discussão sobre resoluções normativas que já existem nessas instituições e que essas pessoas virão contar para a gente um pouco dessa experiência, já que a nossa universidade está começando essa discussão e propondo uma minuta na próxima reunião do Consul em dezembro. Então, é uma oportunidade das pessoas conhecerem em lugares que já existem como é que funciona. Além de outros temas que quem tiver interesse pode acessar o Instagram, amigopet.vca, que também vai encontrar informações, e o Prociema, o Instagram, Prociema_UESB. Boa sorte aí no bazar. Muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa. É isso, pessoal. O bazar acontece amanhã, neste sábado e também na segunda-feira, durante o dia inteiro, no Alto Marom, em frente à Praça Gerson Salles. Voltamos ao estúdio. É isso, Larissa. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço a professora Roberta aí. O nosso repórter Luiz Salviato adotou um desses cachorrinhos aí do projeto da professora Roberta, né? E é um amorzinho, o cachorro, a coisa mais linda do mundo. E o Luiz Salviato derrete de amor por esse cachorro dele e todo mundo aqui na TV também. Larissa, obrigado. Boa tarde pra ti. Daqui a pouco a gente volta para falar de música, viu? Até mais.
E agora ainda para mais um intervalo aqui no ESB Notícias, gente. No próximo bloco, como eu já disse, é tempo de música aqui no N1. Hoje a gente recebe o cantor Benjamin, que ele é o convidado aqui dessa parte musical do nosso telejornal. Agora são 12 horas 27 minutos. O intervalo é bem rápido. Hoje o jornal está bem corrido, você percebeu, né? Para você poder ouvir música com mais tempo aqui na tela da TV Web. A gente volta daqui a pouco. Até já. A cada 41 homens, um pede a vida para o câncer de próstata. No Brasil, este é o segundo tipo de câncer mais comum. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2040 o número de casos pode dobrar. Não faça parte dessa estatística. Procure seu urologista. Previna-se. A prevenção cura, o preconceito não. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. A cada 41 homens, um pede a vida para o câncer de próstata. No Brasil, este é o segundo tipo de câncer mais comum. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2040 o número de casos pode dobrar. Não faça parte dessa estatística. Procure seu urologista. Previna-se. A prevenção cura, o preconceito não. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Sentiu sintomas, no mesmo dia calafrio. Por causa do mosquitinho, todo mundo tem que estar junto. E fazer o combate contra o mosquito. Só assim que vai ter um combate a ele, né? Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Elimine os criadouros do mosquito. Evite água parada e receba bem os agentes de saúde e os de endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. No coração do Sudoeste baiano, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia pulsa há 45 anos, como símbolo de transformação, conhecimento e compromisso público. É pública. É ciência. É inovação. É cultura. É luta. É transformação. É minha universidade. UESB, há 45 anos construindo saberes, formando pessoas e transformando vidas. Doze e meia agora em ponto. Estamos de volta com ESB Notícias, primeira edição. E agora nós vamos falar sobre café, aquela bebida maravilhosa que todos os brasileiros amam, né? Eu particularmente não sou adepto do café, mas a bebida é unanimidade entre os brasileiros, gente. E a gente vai conhecer agora a tradição e a história do café do Planalto da Conquista. Produtores aqui da região estão produzindo a bebida que já é reconhecida nacionalmente. Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato. Mais que um simples cafezinho, esta xícara contém um pouco da nossa identidade regional. É aquele cheirinho e o sabor típicos do Planalto da Conquista, características que são postas à prova em concursos como este. A natureza faz o café perfeito, né? Aí cabe o produtor, não pode escolher, ter o cuidado, né? Que ele vai ter um café fino. Aí nesse concurso aqui a gente tem cafés com vários atributos, chocolate, mel, rapadura, açúcar mascavo, tudo atributos positivos, né? Isso significa de uma safra boa. Foram mais de 400 produtores inscritos na primeira fase do concurso, que pela primeira vez teve alcance regional e que distribuiu aproximadamente R$180 mil em prêmios. Mas este foi também um passo em direção a uma conquista maior: o reconhecimento da identificação de origem. Aqui o selo de indicação geográfica que está sendo buscado para o Planalto da Conquista é do tipo denominação de origem. Então garante que o café produzido aqui tem origem do Planalto da Conquista e as características que ele tem, seja a acidez, o açúcar, é somente daqui. Seja por causa do solo, a altitude, o clima, tudo isso, todo esse conjunto faz com que as características que a gente tem na bebida final,
ela só é daqui, só consegue ser produzida aqui e não consegue ser copiada por outro local. Para o consumidor, o selo vai funcionar como um documento de identidade do café, com informações como o número do lote, a qualidade do grão e até mesmo o histórico do produtor. Se nós conseguir esse selo, você vai ter um café com rastreado, você vai ter um café com identidade, aonde que ele for, ele vai saber que ele é do Planalto de Conquista, né? E ele vai agregar valor para os produtores, então é muito importante. A gente já vem buscando esse selo aí já há algum tempo, já está um estágio bem avançado, né? E o que a gente espera é que venha concretizar que nós só tem a ganhar, nós produtores, principalmente a gente de pequenas propriedades, né? Só tem a ganhar, porque nosso café vai valorizar cada dia mais. A família do seu Eufrásio está no ramo do café há 40 anos. Ele começou trabalhando numa fazenda da região. Hoje, o filho dele vende parte da produção online. A gente está alcançando muita gente e, assim, era um desejo nosso, só que, assim, a gente tinha que primeiro preparar a empresa para isso, né? Essa parte de burocrática, de documentação, essas coisas, assim, que a gente tinha que primeiro fazer isso. Aí, graças a Deus, Deus deu essa oportunidade para a gente regularizar tudo e aí partimos para essa parte aí. Do Planalto da Conquista para o mundo. Para a China, o café já torrado há algum tempo, né, desde antes da pandemia, 2022. A gente já mandou para o Canadá. Recentemente, a gente mandou para Portugal. Né, ainda quantidades pequenas, através de parceiro, mas a gente já exporta. O café cru, a partir do momento que a gente vende para parceiros comerciais, como, por exemplo, a EISA, a TPJ, a Avô Café, a gente sabe que esse café ele já é exportado para fora. Um bom exemplo aqui pertinho da gente é o café produzido na Chapada Diamantina. Eles conseguiram no ano passado o primeiro selo de denominação de origem da Bahia. Agora a gente vai passar por esse mesmo processo, né? São 7 municípios no total aqui, um deles é Planalto, onde fica a propriedade do seu Davi. Tudo bom, seu Davi? Tudo bem. Pode mostrar a produção pra gente? Sim, podemos. Vamos lá, então. Depois de alguns anos difíceis no campo, o produtor comemora uma boa fase. Preço bom, chuva na hora certa. Tá faltando o selo de origem. Aí agrega mais o valor do café e de tudo aquilo que tem o selo de certificado, então melhora muito, né, para o produtor daquele produto que você está produzindo. O seu Davi está fazendo a parte dele. No concurso regional em Barra do Choça, o café do produtor foi premiado. Bom, que o café aqui da nossa região é de primeiríssima qualidade, isso ninguém duvida, né? E o melhor é terminar desse jeito aqui, olha. Reunindo os amigos, mesa posta, mesa bonita que a dona Zezita fez aqui. Melhor hora do dia, né, dona Zezita? Sim, melhor hora do dia, né? A gente começa de manhã com um cafezinho e sempre termina o dia também com um cafezinho, todo mundo reunido. Eu não sou adepto do cafezinho não, mas aquele pãozinho de queijo que estava ali na mesa estava bem apetitoso. E na hora do almoço é difícil, né? Que a gente almoça depois que termina o jornal. E ainda vai demorar um pouquinho de terminar, porque agora é hora de música aqui no ESB Notícias, gente. E hoje, como eu já disse, a gente recebe o cantor e compositor Benjamin, que construiu aí uma trajetória sólida que transita entre o trabalho autoral e a produção de grandes nomes da música brasileira. Então vamos ouvir a boa música do Benjamin aqui agora. Ó, é com você, Larissa. Oi, Marcel. Oi, gente. Olha eu aqui de novo. O nosso ritmo hoje para as entrevistas ao vivo está bem afinado, bem acelerado. Já falamos sobre Enem, já falamos sobre Bazar Solidário e agora é a vez de falar sobre música, relaxar um pouquinho, aproveitar que o fim de semana está aí na porta. Hoje ao meu lado, Diego Oliveira, filho da terra, conhecido como Benjamin. Ele que tem uma vasta experiência nesse campo. Tudo bem? Prazer em tê-lo aqui. Bom dia,
Para a gente começar, eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre essa experiência. Você tem um contrato com uma das maiores marcas da música no Brasil, que é a Som Livre. Como é que funciona? Divide com a gente essa experiência, por favor. É uma experiência bacana. Eles me convidaram em 2015 para a gente fazer umas parcerias específicas, umas trilhas sonoras, e dentro desse trabalho, desse escopo de trilha sonora, eu fiz algumas aberturas para algumas séries da Netflix, para a Warner, e aí é um braço muito longo, né? Eventualmente eles precisam de uma música para um artista específico, aí eles vão meio que fazendo os convites. Quando é algo que combina com o meu perfil, aí eu aceito com muita felicidade o convite, e hoje é uma empresa da Sony, né? A Sony comprou a Som Livre, então estendeu ainda mais as possibilidades de fazer parcerias. Como eu estou sempre dentro do estúdio, inclusive com artistas independentes, né, da nossa terra, da região, de outros estados do Brasil também, mas muito focado aqui em Vitória da Conquista hoje, isso é legal porque é uma porta aberta também para esses artistas, né? Então tudo que a gente produz dentro do estúdio, meio que tem um dedinho ali, a Som Livre meio que vai atrás, tenta cuidar, se as músicas forem veiculadas em TV, em rádio, eles estão ali sempre cuidando para que a gente receba, né, tudo que é necessário, né, e que cuide dos direitos autorais. É uma parceria bacana. Deixa eu explicar um pouquinho mais para o pessoal que está nos acompanhando aqui sobre sua trajetória, né? Ele é músico, ele é produtor, ele é compositor, a experiência dele nesse campo é muito grande. Inclusive, teve algumas parcerias também com artistas diferentes, né? Chiclete com Banana, Zizi Posse, Fala Mansa. Como é que dá para conciliar tanta diferença? Dá para conciliar. Dentro do estúdio a gente tem que estar aberto, né? Você tem que estar aberto a gente está a serviço da canção, a serviço da música. Então, da mesma forma que eu recebo um convite, por exemplo, do Chiclete com Banana para fazer um disco de forró, eles querem experimentar, eles buscam uma sonoridade específica, e aí a gente, dentro dos nossos caminhos, né, vai ficando conhecido aqui, conhecido ali, o nome é lembrado, então esses convites vão acontecendo, né? Mas no final das contas, o estilo meio que não existe dentro do estúdio. No estúdio é a busca mesmo, e não importa se é uma banda de rock and roll, se é uma banda de forró, de axé, a gente tenta servir a canção. E Larissa, pode ter certeza, a música vai meio que governando assim a coisa. Você vai organizando, gravando as coisas direitinho, tentando entender o artista, e quando você chega no final, a sonoridade está lá, está pronta, e a gente só está aberto assim para meio que captar a coisa, né? O trabalho ele vai fluindo, né? Conforme a pessoa vai se doando. Exatamente. Vamos fluir mais de música? Dá para tocar um pouquinho mais? Eu vou tocar uma música que é do meu trabalho autoral, chamado Benjamin. E é uma música que vai estar nesse disco novo. Eu comecei tocando ela. E a música tem história interessante. A minha companheira fala que eu não preciso de muita coisa para estar feliz. Aí eu fiquei com esse versinho batendo na minha cabeça. E aí eu escrevi isso. Não preciso muito pra ficar feliz. Se eu tiver aqui, algo me diz que é só ficar. Algo me diz que é só estar aqui. Mesmo se disso nada adiantar, mesmo se eu chorar, ninguém vai me encontrar mofado no final. A faca de ninguém tem risco de me acabar. Eu sempre me perdi, mas sei do meu caminho e me esperei pra me encontrar. Eu curti, eu gostei. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre suas redes sociais, o pessoal que quer conhecer um pouco mais seu trabalho, falasse um pouquinho dessa identidade que você tem dentro desse universo musical. Maravilha. Quem quiser me acompanhar o trabalho que eu faço tanto autoral quanto com essas bandas, trabalho dentro do estúdio, o meu @ é Albino Áudio. Albino Áudio, ALBINO, áudio AUDIO. E o meu site é albinoaudio.com, lá você encontra tudo que eu fiz, tudo que eu produzi, tudo que eu mixei. Desde 2010 eu estou dentro do estúdio, basicamente todos os dias da minha vida, então é muita coisa. Só esse ano foram, eu estava contando assim por cima das coisas que eu lembrei, foram 190, quase 200 canções assim, que eu produzi, eu mixei, eu compus, e já está tudo aí no Spotify, disponível para a galera ouvir.
Não para, né? Não para, não vou parar. Eu quero dar oportunidade para o meu colega Marcel, que está lá no estúdio, participar dessa entrevista bacana. Marcel, você quer fazer uma pergunta, que é o nosso convidado de hoje? É isso, Lara. Eu queria ver com ele qual é a inspiração que ele tem para as composições das músicas, né? Eu sou filho de músico e sei que para você compor uma música, você tem que ter uma inspiração. Então, o que é que o inspira? O olhar dele alcança que o inspira para poder compor as canções dele? Olha só, Marcel, nosso apresentador, é filho de um artista aqui da região também, Evandro Correia, que recentemente a gente perdeu, mas deixou esse legado. E aí ele queria saber como é que você se inspira para compor, porque ele fala que para ele a música tem um sentido mais especial, tem esse sentido de nutrição. Com certeza. Essa pergunta foi providencial, porque a minha maior inspiração são as companhias, são as histórias, é o que a gente vive aqui. Inclusive eu tive e tenho histórias incríveis com o Evandro. A gente teve possibilidade de tocar junto. E nessas conversas, são nessas trocas que a gente vai meio que acendendo algumas fagulhas. E quando você está com o instrumento na mão, é daí que vem. Você se lembra de uma fala, eu me lembro de várias do Evandro, da gente sentando, dividindo uma prosa, ou no palco, ou com algum medo, olhando um para o outro, para ver se errar, se tinha ensaiado certo, se tinha ensaiado errado. Esse tipo de experiência, e você tomando cerveja com um amigo, a gente aqui agora, a gente leva tudo. Eu, pelo menos, estou sempre registrando, assim. Antes eu andava com um caderninho, né? Hoje em dia a gente está mais no celular, mas se algo chama atenção, imediatamente eu já tento gravar ali rapidinho, e aí depois a coisa vai sendo trabalhada, né? Eu meio que escrevo, componho, muito como avalanche, assim, e aí depois eu tiro um momento de composição como labor mesmo para dar uma lapidada. Aí eu pego aquele tanto de coisa e vejo, o que presta aqui, o que eu vou levar para frente. Legal, bastante. A gente com o microfone só tem que providenciar mais um para ficar melhor esse ritmo, mas eu quero te agradecer a sua participação aqui em nosso programa. Adorei, né, você poder compartilhar conosco esses momentos e queria pedir para que encerrasse com mais música, pode ser? Maravilha, com certeza. Obrigado, gente. Bom falar com vocês. Das belezas de fato, dos mistérios da fé, sou o menino que erra. E é assim, com ele que a gente encerra a edição de hoje do ESB Notícias. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse nosso canal no YouTube. E para entrar em contato com a nossa produção, 7734248766. A seguir, você confere as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil Tarde e outras notícias locais no ESB Notícias, segunda edição, às 18h30. Vamos lá, o Benjamin vai tocar pra gente para terminar a sexta-feira bem tranquilo, tá, gente? Melhor da tarde a todos e até segunda. Tchau, tchau. E o que resta é o menino voltando a pé. É isso aí. Obrigada. Estão pedindo mais.